Tem um desenho que era extremamente mórbido, mas ironicamente era feito para crianças. Tadaimada Jabuka, eu sou Andy e hoje nós vamos apresentar a história completa de As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. Esse é um desenho que eu contemplava muito, porque tanto fazia as besteiradas, as bobagens que a gente está acostumado dentro dos desenhos de criança, quanto falava de um jeito completamente adverso à maioria dos outros. Vem até aqui um segundo, é uma bela cesta de piquenique que você tem aí. Dá pro gasto! Do tipo, as crianças tinham que evitar a morte, era um tabu falar disso. Mas esse desenho não, ele simplesmente trazia a própria morte e as crianças desafiando ela, e ele agindo de várias formas. A Mandy sempre trazendo uma frase filosófica. No início do programa ela aparecia do nada com aquela cara rancorosa de sempre e mandava alguma frase maquiavélica. Não basta apenas ter sucesso, outros têm que fracassar. Então assim, é um desenho que eu guardo no coração. É profundamente importante para mim. E eu queria ver a cronologia, a história completa, assim, a linha de até onde foi. Porque a maioria dos desenhos antigos a gente simplesmente não sabia onde é que acabava. Tipo, não tinha um fim. Ou então existia esse fim, mas você nem percebia. Igual Padrinhos Mágicos, eu descobri que tá tendo uma série nova, tá tendo uma renovação agora com uma menina negra, que eu esqueci o nome, e simplesmente foi pra frente com um cenário meio 3D, só que já desgastaram demais Padrinhos Mágicos a um nível de tipo, tá pior que Velozes e Furiosos. Então, sei lá, tem coisa que tem que acabar mesmo, mas não precisava acabar de forma inesperada, né? Enfim, vamos conferir essa história. Afinal, ele se destacava no meio dos outros desenhos, sendo sombrio, sim, ao mesmo tempo engraçado e também bastante controverso. Ele não se importava de mostrar a violência da forma mais bizarra, ou coisas mortíferas. Ele não se importava com isso, ele só não fazia gore, mas... Sério, muitas coisas bizarras acontecem em Billy Mandy. Muitas coisas viscerais, explícitas. Olha essa cena, parceiro. Olha essa cena pra uma criança assistir. Acontecem em Billy Mandy. Muitas coisas. E o pior é que eu amava esse desenho. Então, tipo, valeu a pena, tá vendo? Coisas viscerais, explícitas e piadas que faz a gente perguntar como um desenho pra criança assim existiu. Mas apesar dos pesares, ainda bem que ele existiu. Então comenta aqui embaixo se você gostava de Billy Mandy. E pra ajudar o canal, considere comprar uma das camisetas da lojinha que vai estar com o link aqui na descrição. Também se inscreva, ative o sininho para não perder as próximas histórias. Sem mais enrolação, sejam todos muito bem-vindos à história completa de As Terríveis Aventuras de Billy Mandy. E tudo começa com a história do Puro Osso. Este que nem sempre foi o ceifador da morte. Há milhares e milhares de anos atrás, quando os humanos... Ele era chamado de ceifador sinistro, para talvez evitar esse termo no desenho. Ainda estavam na Era das Cavernas, no submundo onde existiam vários monstros e criaturas. Puro Osso começava suas aulas na escola primária do dia do juízo final. Porém ele não era nada confiante, muito menos popular, e por isso ele era perseguido e atormentado pelo bicho-papão. Porém uma garota aranha chamada Velma começaria a defendê-lo desses ataques do bicho-papão, inclusive retribuindo, prendendo ele nas suas teias e colocando em um mastro na escola para todos zombarem dele. E apesar do Puro Osso gostar dela e de que ela a defendesse, ele ficava meio constrangido com isso. Ele não sabia como ser tão durão e assustador quanto ela. E mesmo assim o bicho-papão continuaria atazanando a sua vida. E um dia na sala de aula é anunciado que o submundo precisaria de um novo ceifador. E o maior pré-requisito para isso é que essa pessoa tinha que ser assustadora. E eles decidiriam isso com uma apresentação de horror. Porém, os únicos que assinaram para essa vaga foi o bicho-papão, o Puro Osso e a Velma. E seria uma competição meio chata pelos dois serem amigos. Mas estava na cara que não ia ter nenhuma chance para o Puro Osso. Só que a apresentação do bicho-papão também não foi nada bem. Lendo o roteiro preparado, ninguém se assustou nem nada. Só que quando a Velma subiu no palco, começou a cantar em uma entonação extremamente assustadora, várias aranhas começaram a atacar toda a plateia, causando um grande caos de horror. E depois disso, é claro que a apresentação do Puro Osso também seria um grande fracasso. Essa competição já estava ganha. Porém, o Puro Osso, perseguindo o bicho-papão, vê que ele iria trocar os votos da Velma
pelo nome dele. Então ele prende o bicho papão, taca fogo naqueles votos falsos e começa a colocar os votos. Detalhe, os votos de papel queimam, porém o balde de madeira não. Física de desenho animado. Os verdadeiros em seu lugar. Só que nesse momento a Velma acaba aparecendo e acredita que o Puro-Osso estava tentando trocar os votos. Sem esperar por uma explicação, ela fica extremamente chateada e vai embora. E o Puro-Osso, muito revoltado com o que o Papão tinha feito com ele, Sacanagem, né? finalmente acessou os seus sentimentos mais sombrios, roubando o protótipo da foice do ceifador, mandando o Papão para a vala com os fantasmas e dando uma risada diabólica de prazer ao fazer isso, que acabou aterrorizando todo mundo que estava ali. Isso fez acontecer uma nova votação, onde ele ganharia o posto como novo ceifador. Em seu primeiro dia de trabalho, ele se depararia com uma bruxa antiga, que acaba profetizando que um dia ele acabaria sendo escravo de 2 crianças humanas. Mas enquanto Ô dó, tadinho. isso não acontecia, o Puro-Osso viveria muitas e muitas histórias e experiências como ceifador. E uma dessas histórias que vale contar é do surgimento do Halloween. Como é que ele faz biquinho se ele não tem lábios? Há muitos e muitos anos atrás, quando Wentzville era apenas uma vila, ela acabou sendo visitada por um homem chamado Jack o Travesso. Esse que era viciado em pregar peças em todo mundo a todo momento. Ele passava horas e horas das suas noites criando novas pegadinhas e até mesmo dormia dando risada pensando nelas. Só que chegou um momento que o povo da cidade se cansou dele e assim eles enviaram um presente para a rainha com o nome dele, que acabou sendo uma serpentina. A rainha, que não tinha nenhum senso de humor, ficou com muita raiva e decidiu que o Jack deveria morrer. E nisso o Puro-Osso foi até lá para fazer o seu trabalho. Só que o Jack se recusaria ao seu destino. Conseguindo roubar a foice do Puro-Osso, ele consegue fazer um acordo ganhando a vida eterna em troca de devolver a foice. Porém, o Puro-Osso não ficou nada feliz com isso e decidiu simplesmente decapitá-lo. Dessa forma, o Jack colocou uma abóbora no lugar da sua cabeça e desde então, toda a noite de Halloween, ele saía... E este é Jack O'Lantern. Para pregar as suas pegadinhas. E aí que surgiu a parte das travessuras do Halloween. E nessa mesma cidade, muitos anos depois, nasceriam 2 crianças que seriam vizinhos, o Billy e a Mandy. O Billy nunca teve uma noção da realidade, era despreocupado e de certa forma estúpido. Só que uma parte da culpa dessa sua personalidade é o seu... Não, de certa forma não, completamente. Esse moleque, ele tem neurônio negativo. Esse menino, ele... nasceu já mexendo no Twitter. Pro pai. O Harold, que é da mesma forma que ele, provavelmente o influenciou desde quando ele era um bebê. Já a Mandy é completamente apática e não tem reação nenhuma para nada. Pra vocês terem noção, no único dia em que ela sorriu, foi a mesma coisa de quando o Ricardo Watterson começou. Eu já disse, você não é bem-vindo aqui. E em lugar nenhum. Sai da porra do meu... começou a trabalhar. Todo o multiverso acabou sendo desregulado, pois isso ia contra a natureza mais forte deles. Porém, ela nem sempre foi assim. Ela já foi uma garotinha simpática e cheia de emoção, e o que fez ela se transformar foi o choque de realidade. Ao pensar, por exemplo, que a boneca com a qual ela está se divertindo foi feita em uma fábrica deplorável por uma costureira em um serviço análogo à escravidão. Ou seja, a Mandy não consegue ter alegria nenhuma na sua vida por conta do sistema de produção no qual nós vivemos, que causa tanta desigualdade e injustiças. E apesar de odiar praticamente todo ser humano à sua volta, por algum motivo desconhecido, eu não sabia da origem do descontentamento dela, não. Que novidade. Ela era fofinha. Ela acabou se tornando amiga do Billy, a pessoa mais insuportável de todo o mundo. Talvez seja pelo fato dele ser completamente... acredite se quiser, é uma pessoa que me identificava mais com a Mandy mesmo. Eu era constantemente uma Mandy na vida. Hoje em dia até que eu não sou tanto, mas... se necessário, talvez eu seja pior que ela. alheio à realidade, e é o principal motivo dela ser desse jeito. Então ele acaba sendo uma certa forma de escapismo pra ela. Bom, apenas teorizando. E outro personagem importante, amigo deles, seria o Erin. Um garoto que quando era um bebê era extremamente agressivo. Mas o seu pai fez a inclusão social não sendo uma pauta, não sendo extremamente utilizada como uma manobra da empresa para poder atrair ninguém, não. Erin só existia lá porque ele existia lá e ele era maltratado. Ok? Ele era constantemente maltratado e constantemente ele se ferrava. Alguém preocupado com isso? Alguém falando disso? Não. Então, um bom trabalho de cuidá-lo da maneira correta para que ele se tornasse uma criança educada e gentil. O maior defeito dele mesmo seria ser apaixonado pela Mandy. Enfim, chegamos ao início o erro dele é amar demais.
Quando o Sr. Snuggles, o hamster velho do Billy, está prestes a morrer e por isso Puro Osso aparece para levar a sua alma. Só que a Mandy não deixaria isso. Ela é muito esperta e acaba percebendo que Puro Osso nem é tão assustador assim. E assim ela faz um desafio para ele, onde ela aposta que se ele ganhar, ele poderá levar a vida do Snuggles. Porém, se ele perder, ele teria que ser o melhor amigo deles por toda a eternidade. E o desafio era um jogo de limbo, algo que o Puro Osso gostava muito. Porém, por culpa do próprio hamster que ele acaba tropeçando, e assim ele perde o desafio e terá que ficar com essas duas crianças malucas para sempre. E aqui começaria incontáveis aventuras e maluquices vividas por eles. E a primeira afetada por isso foi a própria mãe do Billy, que ao ver o Puro Osso ficou tão transtornada que ela literalmente perdeu a sua sanidade. E o seu marido mandou ela passar uns dias na casa da sua irmã. E nisso o Puro Osso começaria a perceber... E você viu a morte na tua casa, comendo da tua comida, brincando com teu filho. É o mínimo que acontece com o ser humano, creio eu. Que ninguém mais estava morrendo. E tudo porque ele tinha que ser amigo de Billy Mandy. E não sobrava tempo para ele poder trabalhar e ceifar as vidas. E sempre que ele tentava fazer o seu trabalho, alguma coisa interrompia. E assim ele começou a se acostumar com a vida dos humanos e até criando um certo interesse em algumas coisas. Tentando até ser amigo das pessoas. Mas pela sua aparência, ninguém queria isso. Ou por ser muito assustador, ou até mesmo as pessoas tiravam sarro dele. Como quando ele quis ser um modelo de roupas de banho. Mas tudo que ele conseguiu foi ser zoado pela sua aparência. E um dia, por acidente, um buraco é criado no jardim do Billy. Afinal, ele é um esqueleto, né? Nergal, uma criatura sinistra que foi banida para o centro da Terra. Que apesar de ser muito poderoso e intimidador, a única coisa que ele quer é ter amigos para brincar. E eles sequestram eles porque ele tinha inveja do Puro Osso que tinha o Billy e a Mandy como amigos. E esse foi o momento perfeito para o Puro Osso se livrar deles. Só que as brincadeiras do Nergal eram intensas e intermináveis. E o Puro Osso começou a ter um sentimento por eles. Apesar de eles serem uma maldição que atormentam a sua vida, um laço de sentimento começou a surgir entre eles. E assim ele volta para resgatá-lo, é atacado pelo Nergal, e quem salva o dia no final é a própria Mandy. Então outro dia o Billy acaba encontrando uma lâmpada nas coisas do Puro Osso, esperando ter um desses gênios. Porém, quando ele esfrega, quem sai de lá é a própria mãe do Puro Osso, que sim acabaria concedendo o desejo para eles. Depois de muita besteira e confusão de coisas pedidas por eles, a Mandy por fim deseja que não existisse mais ninguém na face da Terra. E isso se concretiza. E apesar dela parecer triste a primeiro momento, ela acaba falando que aquilo era perfeito. Vocês vão perceber que muitos episódios de Billy Mandy acabam com algo muito absurdo acontecendo, que é completamente ignorado no próximo episódio. Saber o charme do... porque é aquele negócio de desenho da inconsequência, né? Tipo, eles até brincam com isso, ou mostram, digamos assim, no final, o final terrível. Só que dá 2 segundos, dá 3 segundos, dá o próximo frame e acabou. Cartoons dessa época. E agora a mãe do Billy voltaria com a cabeça um pouco mais no lugar, mas nem tanto, criando uma rixa com o Puro Osso, batendo nele para proteger o seu filho. E de certa forma ela estava certa, porque o Puro Osso sempre que podia abusava da inocência do Billy, como quando ele deu cocô para o Billy dizendo que era shampoo. Inúmeras referências seriam feitas de outros desenhos em Billy Mandy, tanto da Cartoon Network daquela época, quanto outras histórias completamente aleatórias. Como por exemplo o episódio inteiro dedicado a uma paródia de Harry Potter, mas claro com o Harry sendo o mais contraditório possível. E outra foi quando a Mandy queria ganhar um concurso de karatê, indo atrás de poderes da forma mais suspeita possível. E por fim ela acaba em uma batalha com o Billy, que é nada mais e nada menos do que uma paródia de Dragon Ball Z. E essa não seria a única vez em que eles se transformariam em animes. E também uma referência a Yu-Gi-Oh! É maravilhoso tanto que eles fizeram essa versão macabra da Dora Aventureira que eu acho genial. Além de mais Dora Aventureira, que era a caixa de Pandora. Série que o Puro Osso gosta de assistir, só que tem um final muito inclusivo e macabro. Scooby-Doo também apareceria, além do próprio Fred Flintstones também de uma versão muito macabra. O que faz sentido, pois o piloto de Billy Mandy foi a última animação feita pelo estúdio Hanna-Barbera, antes deles serem englobados pela própria Cartoon Network. Então eu acredito que serviria como uma espécie de homenagem, ou então uma zoação mesmo, pois uma das aparições mais erradas que tem nesse desenho é do próprio Zé Colmeia, que aparece querendo roubar a cesta de piquenique do Billy, mas é visível que tanto ele quanto o Catatal estão sob efeito de alguma coisa que com certeza não é legalizada. Também tem a aparição dos personagens que parecem ser os Smurfs, além da número 3 da Turma do Bairro, que aparece no filme, e também no episódio que eu já falei, que a Mandy dá um sorriso e muda toda a configuração do multiverso, eles acordam como se fossem as meninas superpoderosas. Sério, Billy Mandy é genial fazendo essas referências. E nesse sentido também devo destacar... Tinha coisa legal demais. Esse aí, velho, ele era o cérebro, ele faz uma zoeira com a DC, eu acho, porque tem aquele Brainiac. E ele é um Brainiac, só que todo atrapalhado, e aí o urso onde ele tá é completamente retardado, e isso atrapalha ele nos planos. Que existe uma série conjunta com Billy Mandy, chamada de Mal Encarnado, que acabou não fazendo tanto sucesso quanto, mas os personagens são do mesmo mundo, e vira e mexe eles acabam aparecendo em Billy Mandy. E o desenho conta a história do Heitor, um cara rico que teve seu corpo destruído em uma explosão, mas graças à doutora Ruína, o seu cérebro e o seu estômago foram preservados e colocados em um urso de circo chamado Bosco. Pra você ter noção quanto essa história... Eu não sei por que o estômago dele foi preservado e por que isso era importante. Tipo, era salvar o cérebro e dar ele a autonomia sobre o corpo. E é isso. Mas não.
Parece tão bizarra quanto o Billy Mandy. Então, o Heitor, com a Doutora Ruína e também o General Cicatriz, acabam se juntando com o objetivo de dominar o mundo, criando uma organização chamada Mal Encarnado. E o principal inimigo deles é um peixe militar chamado Comando Bates. E também teríamos outros personagens secundários recorrentes. Esse peixinho dourado que me faz lembrar muito do peixe lá do American Dad, que tem o mesmo conceito daquele peixe. Só que esse peixe aqui vive fora d'água. É um peixe militar chamado Comando Bax. E também teríamos outros personagens secundários recorrentes, como o próprio Nergal, que volta mais uma vez criando uma espécie de parques de diversão, com o objetivo de conseguir finalmente um amigo, mas as suas concepções de amizade são completamente tóxicas, e mesmo que ele tente, ele não consegue ser assim. E assim, no final do episódio, ele acaba escravizando todo mundo para que eles fossem seus amigos. A Aeris seria a outra dessas personagens, a deusa da discórdia e do caos, da qual o Puro Osso é apaixonado. Só que ela não tá nem aí pra ele, sendo muito malvada ou esculachando, e até a Mandy acaba ficando brava com a atitude dela. Então ela decide se vingar, falando pra ela ir no cinema beijar o carinha que ela estava afim, mas no fim das contas era o próprio Puro Osso. E mesmo sendo contra a vontade dela, ele gostou de ganhar esse beijo. Desde então aparecendo em diversos outros episódios, sempre tentando trazer o caos e a desordem para a vida de Billy Mandy e claro, também do Puro Osso. E temos que falar também do Ross Delgado, um exímio caçador imparável de monstros e coisas sobrenaturais. E para lutar contra eles, a sua mão robótica pode virar inúmeras armas, mas com certeza a mais icônica delas é a motosserra. Ele já foi um garoto bem magrinho, mas apenas com a força do seu pensamento, ele ficou bombado instantaneamente. Em um episódio, inclusive, ele aparece na capa do jogo da Mandy. O desenho, ele claramente fala: eu não vou me dar ao trabalho de dar uma desculpa para o fato dele ser bombado. Ele simplesmente vai acordar bombado em algum momento. Chamado President Evil, que é mais uma referência, claro, a Resident Evil. O Billy fala que aquele jogo é de garota e acaba indo pra cozinha fazer uns brownies. Só que ele usa um tempero do baú do Puro Osso que acaba fazendo... Isso, jogar jogos de violências é pra garotas. Garotos de verdade fazem bolinhos. Tá certo, Billy. Tendo com que os zumbis do mundo inteiro quebrando se levantassem, paradigmas, causando um verdadeiro apocalipse. Então o próprio Ross acaba aparecendo, lutando contra eles, e descobrindo que o Puro Osso estava guardando o Brownie dentro do seu crânio, ele consegue derrotar por fim o chefão final. E depois o Puro Osso acaba pegando uma gripe, e depois de uma cirurgia ele acaba com um corpo humano, que mesmo com essa barriguinha saliente, atrai muito as mulheres, o que ele acaba gostando, só que causa muitos problemas e ele não tem mais os seus poderes. Então por fim ele tem que voltar à sua forma original. E um dos episódios marcantes também foi quando o alienígena que caiu do céu era uma espécie de cérebro gigante que queria comer o cérebro das pessoas. Só que a primeira pessoa que ele encontra é o próprio Billy. Ele não consegue fazer nada porque o Billy simplesmente não tem cérebro. Mas ele então pede pro Billy trazer pessoas ali. E assim ele começa a se alimentar dos cérebros de todo mundo. A população da cidade, seus amigos, os seus pais. E o mais bizarro é que o Billy estava achando tudo isso muito divertido. A única pessoa da cidade, seus amigos, os seus pais. E o mais bizarro é que o Billy estava achando tudo isso muito divertido. A única pessoa que ele queria proteger era a Mandy, mas ela acaba aparecendo lá. Então o alien come o seu cérebro. Só que isso era demais até mesmo pro alienígena, que acaba sendo consumido pela mente da Mandy, que agora toma o seu lugar. E ironicamente diz pro Billy que ela quer mais cérebros. Porém, o episódio acaba assim mesmo, sem muita explicação. Também tivemos algumas histórias que tiveram uma continuidade na série, como quando o Billy vai mais uma vez no baú do Puro Osso e acaba encontrando um ovo que ele decide simplesmente chocar, e dele nasce uma aranha que o vê como um pai. Esse seria... Só que ele tem aracnofobia. Então, o desenho inteiro, o Billy tenta matar essa aranha de todas as formas, e esse filho dele, essa aranha gigante, ele é o filho mais doce, tranquilo, compreensivo, de boa, perdoado. Eu ia falar perdoador, mas essa palavra nem existe, mas tipo, é o melhor filho que o Billy poderia ter, só que ele tem aracnofobia e tenta matar ele o tempo inteiro. Seria a Jeff, uma aranha que cresceria triste, rapidamente, tem um visual aterrorizador, porém no fundo é extremamente educado, prestativo e só quer fazer o bem. Só que o Billy, ele tem algum pavor de aranha que não deixa ele gostar do Jeff de maneira nenhuma. Ele tenta matá-lo de várias maneiras. E mesmo assim, o Jeff tenta agradar o Billy de todas as formas. E tenta ser um bom filho pra ele. E quando eles chamam o Exterminador, ele acaba gostando do Jeff e se torna o seu novo pai adotivo. E outra coisa importante é que o Nergal acaba se apaixonando pela irmã da mãe do Billy, a Cis, e incrivelmente ela acaba retribuindo isso, pedindo ela em casamento e ela aceita. E as coisas vão tão bem entre eles que eles acabam tendo um filho, que na verdade era um ovo meio amaldiçoado ali. E eles têm a ideia genial de mandá-lo para um acampamento, com a primeira criança que ele se deparou que não queria ser o seu amigo, afinal ele era um monstro terrível. Ele então acaba tomando o corpo dessa criança e assim conseguindo se mesclar com... Dá uma absurda sensação dele ser um Dexterzinho.
Lembra um pouco, Com talvez. as outras. Porém, ele é um maluco em busca de atenção, e qualquer pessoa que se destacasse mais do que ele acabava roubando a sua aparência. E isso foi acontecendo até não sobrar mais ninguém no acampamento, e o Billy e a Mandy acabam descobrindo que na verdade ele tinha congelado todo mundo. Então ele fica irado com o Billy usando os seus tentáculos, mas a Mandy aparece para salvar o dia mais uma vez, usando como chantagem o ursinho que ele tanto gostava. Por fim, o Billy aceita ser amigo dele, com a condição que ele assumisse a sua verdadeira forma. Só que quando isso acontece, o Billy se apavora, dizendo que nunca viu algo tão horrível em toda a sua vida. E falando em coisas assustadoras, o Jeff voltaria mais uma vez pelo Billy, porque apesar dele morrer de medo de insetos e principalmente dele, o Jeff ama muito o seu pai e quer fazer com que ele retribua o seu amor de toda maneira, tentando demonstrar o quanto ele o ama, triste sendo isso, como mano. ele sempre é. Só que isso nunca dá certo, afinal o Billy morre de medo dele. Então a Mandy decide ajudar o Jeff, aconselhando ele a ser cruel e malvado com o Billy, e só assim ele conseguiria o que ele quer. E apesar de ser muito difícil pra ele ser assim, no final das contas ele consegue ser malvado com o Billy, que acaba dizendo que o ama enquanto está preso em sua teia, afinal ele não tem outra alternativa. E nesse meio tempo, os personagens do mal encarnado... Ok, isso foi um pouco agressivo, mas ele só queria carinho e atenção. Vocês têm que entender o lado do Jeff. Viveriam todas as suas aventuras, até chegar um momento de crise onde o grupo teve que ser desfeito, e a ilha onde era o seu QG acaba sendo vendida para a própria Mandy. E o General Cicatriz tenta deixar a sua antiga vida de vilão para trás, E vira se mudando a uma vizinho. casa vizinha ao Billy e a Mandy, e tentaria viver como uma pessoa normal. Porém, isso seria muito difícil, afinal seu vizinho... Deve ser o maior arrependimento desse carequinha da todos os tempos. Era o Billy, que começa a atormentar a cabeça dele, até chegar ao ponto dele desistir de ser uma boa pessoa e voltar para sua origem vilã. E seu primeiro plano seria roubar a foice do Senhor da Vida e da Morte, o grandioso Puro Osso. Só que para surpresa dele, ele acaba objetivo conseguindo bom. fazer isso com muita facilidade. Porém, quando ele volta para sua casa, algo muito pior estava o esperando. Sim, a Mandy, que é capaz de botar 1000 vezes mais medo do que a própria morte. E assim ela consegue a foice de volta. Agora lembra do bicho-papão? Todos esses anos se passaram e agora ele perdeu o seu auge como monstro. Ele não consegue assustar as crianças mais Ninguém como liga pra ele. antigamente. E lembrando dos seus dias de glória na escola, ele se lembra do Puro Osso e decide fazer uma visitinha. Ele já chega zoando tudo e acaba sequestrando o Billy. Só que o Puro Osso não é tão bunda mole como antes, e agora ele teria a ajuda da Mandy, que incentiva ele a dar o troco no papão. Então eles teriam uma competição de quem seria o mais assustador, valendo o próprio posto como ceifador, e se o papão perdesse ele se aposentaria. Então, enquanto ele escolhe a forma de um lobisomem do mal, o Puro Osso escolhe um simples patinho de borracha. Mas acaba que quando o papão vai assustar a criança, ela esse não patinho, sente medo. Pensa que ele é moleque. uma espécie de cachorrinho bonzinho. Já o patinho do Puro Osso parecia inofensivo, mas a cada quack ele se transforma em um pato ainda mais assustador, até revelar a cara do Puro Osso e a criança fugir de tanto medo. E assim o Puro Osso conseguiu finalmente dar o troco no bicho-papão, banindo ele para o submundo. Depois o Billy acha uma Adios. propaganda que estão recrutando vendedores de chocolate. Então ele acha uma ótima ideia se o tornar um bichinho de chocolate. vendedor, porém comer todo o chocolate que chegava para ele. Só que a empresa acha que ele está sendo então. um grande vendedor e começa a mandar mais e mais chocolate para ele vender. Então ele acaba comendo tanto, mas tanto chocolate, que ele começa a se transformar em chocolate. Inclusive ele começa a comer o próprio corpo. Então para salvar Sim. ele tem que encontrar esses marinheiros de chocolate, e ele tinha que escolher o sabor certo de chocolate para conseguir o antídoto, mas acaba comendo todos eles e explodindo. E o episódio acaba com o Puro Osso usando a calda de chocolate com a cara do Billy, dizendo que agora ele está em um lugar melhor. Esse desenho não tava nem aí pra nada. Então mais uma vez Não, ele não tá. O moleque explodiu. Dane-se. Vou terminar tomando sorvete. E boa. Mas isso era ótimo, porque significava assim, apesar das coisas serem inconsequentes, e no próximo episódio, dane-se, tudo aquilo que aconteceu, ele também trazia exatamente a consequência, porque naqueles 10, 20 minutos que você tinha assistido o desenho, você via a consequência acontecendo. Não era só o Billy ficando bem do nada e tudo acabando certo. Não, ele morre. O mundo acaba, todo mundo fica sozinho. Tipo, todo mundo fica sozinho, não. A Mandy fica sozinha sem ter o resto da humanidade. Então a consequência acontecia, mesmo que no próximo episódio tivesse que tudo ser resetado para que você pudesse dar continuidade no desenho, você tinha a consequência ali entregue na hora. O final não tinha que ser feliz. Ele não era feliz. Não era para ser. Só em filme, que filme era obrigatório. apareceria o Nergal Jr., que se a gente parar pra pensar é o primo do Billy, e ele deve começar a E frequentar é o a primo do escola. Billy. E por ele ser novo, todo mundo começa a pegar no pé dele. Então pra se vingar, ele possui o corpo da professora. podendo Essa é uma valentão das buscar o melhores perturbante e então cenas de levando para todas. casa como Porque ele vira a professora e ele desconta no bullying daquele cara ali com... Nossa, é incrível. Se eu achar esse pedaço, eu mostro pra um vocês. cachorrinho. E a Ares acabaria voltando também. Ela tinha desistido É um de ser a episódio deusa do caos maravilhoso. e acaba dando a maçã para o Puro Osso. Porém, essa maçã começa a gerar um grande caos entre eles. E o maior perigo seria a Mandy ter todo esse poder. Só que felizmente É a própria ela não maçã fica. da Eles Discord. acabam se embolando, brigando por ela, se transformando em uns monstros e quem o salva no final é a própria Ares. E o Jeff voltaria também mais uma vez pra dizer ao Billy que ele seria avô de milhares de aranhinhas.
filhinhas. Só que ao dar a luz a eles, o Jeff acabaria perdendo a sua vida. E pela primeira vez o Billy não queria que isso acontecesse. Então o Puro Osso decide dar um pouco mais de vida para o Jeff. Um poder muito interessante visto apenas essa vez. E quem acaba conhecendo a Ares também é o próprio Ross Delgado. Isso é que mesmo muito sabendo legal. que ela é sobrenatural e perigosa, ele não quer caçá-la. Na verdade, os dois acabam se aproximando bem, fingindo que eles eram os pais do Billy enquanto seus pais não estavam lá. E esse que acaba sendo recrutado por uma escola de superdotados, que na verdade era uma escola de treinamento militar. Só que depois de um tempo junto com a Ares, o Ross percebeu a enrascada que ele tava. Ela era durona e fazia o que queria com ele. E ele até tenta separar dela, mas não dá muito certo. E mais uma vez o Jeff acaba voltando, querendo ficar junto com o Billy. Só que nisso a Mandy acaba pegando uma doença que começa a transformá-la em uma aranha gigante também. E assim eles deveriam usar o veneno do Jeff como antídoto. O que acaba dando certo no final das contas, mas o Jeff começa a vê-la também como a sua mãe. Que belos pais o Jeff tem. O Hector também voltaria uma vez com todas as economias do General Cicatriz para fazer um plano maluco de conquistar a Terra. Esses tanques ficavam atirando o elástico, começou a causar maior confusão. Só que a Mandy acaba conseguindo confundir eles e assim os derrotando. Então chega o dia dos namorados e o Nergal Jr. não consegue chegar em nenhuma garota. Afinal ele é um grosseiro maluco. Só que o Irwin acaba fazendo uma carta para a Mandy gigantesca e por não ter coragem de dá-la acaba pedindo para o Júnior. Mas ela acaba achando que foi o Júnior que deu a ela e acaba aceitando ir com ele ao baile. E lá os dois começam a brigar por causa da Mandy, estragando todo o baile. E por fim a gente descobre que foi tudo um plano dela. Ela só queria causar o caos e ela conseguiu. E agora chegamos no que seria o último episódio do desenho. Quando Billy acaba encontrando uma máquina fotográfica nas coisas do Puro Osso e ela acabava revelando... Por que diabos ela teria interesse em ir a um baile, tá ligado? o verdadeiro sentimento dentro das pessoas. Ao ver o sentimento da Mandy, a gente já esperava isso, mas quando eles veem a foto do Irwin, eles descobrem que ele tem um grande mal oculto, que surpreende muito eles, principalmente a Mandy. Então ele explica toda a sua história de quando ele era um bebê, que ele era um verdadeiro monstrinho. Só que com o tempo, educação, carinho, ele acabou mudando o seu jeito, se tornando uma boa pessoa, e o seu coração cresceu 3 vezes mais. Então a Mandy começa a entrar em uma crise existencial, pensando se ela poderia se tornar uma pessoa boa também. O que começa a acontecer e é uma verdadeira loucura, que chega até seu ápice quando ela decide beijar o Irwin. Esse que acaba arruinando todo o beijo, fazendo ela perder todo o encanto e voltar a ser quem ela era. Mas tudo isso foi proposital, afinal ele amava do jeito que ela era, do mal mesmo. E esse é o episódio final na cronologia dos episódios, porém como o Billy Mandy é extremamente bizarro e vários episódios acabam de uma forma que não teria como ele continuar depois, a gente poderia escolher quais desses finais a gente mais gosta. Por exemplo, um episódio que o Billy não tinha estudado para sua prova, o Puro Osso decidiu que seria uma boa ideia dar um controle de viagem no tempo para ele, pensando que ele voltaria e estudaria o suficiente. Só que claro que ele começa a usar isso como um brinquedo, pulando de tempo em tempo, e por fim ele acaba brigando com a Mandy pelo controle, o destruindo e ficando preso na pré-história. E assim ele acabaria se apaixonando por uma mulher desse tempo, e a consequência de tudo isso é que no futuro todo mundo seria parecido com o Billy, inclusive com a sua inteligência. Temos também um futuro em que a Mandy acaba ficando com o Irwin, mas convenhamos que isso não parece certo. O final mais convincente, na minha opinião, é quando eles estavam em um dia muito quente, e o Puro Osso, para animar as coisas, decide dar uma olhadinha em como seria o futuro. E aí a gente vê que a Mandy acabou se transformando em um ser imortal, cruzando com uma espécie de verme e se tornando a maior tirana de todo o mundo. O Puro Osso continuava como seu melhor amigo, e para ela se manter entretida, ela fez vários clones do Billy, escravizando todo mundo para ganhar ainda mais poder. O Billy com o Puro Osso também se juntam com a rebelião, fazendo um grande plano de ataque que seria facilmente parado pela Mandy. Afinal, a Mandy do passado acabou vendo o plano deles no futuro, e assim ela conseguiu pará-los e continuar sendo a ditadora do planeta Terra. Algo que faz muito mais sentido pra mim. E você conta pra mim qual é o final que você mais gosta de Billy Mandy. É muito incrível ver que esse desenho... Ok, ela se tornou uma criatura imortal com um verme, uma lagarta, sei lá que... Fica nessa ideia também, porque todos os finais são catastróficos ou malucos, e qualquer uma das consequências que acaba com o mundo todo pode ser aquele final. Fica essa coisa, talvez seja um multiverso de Billy Mandy, onde tem vários Billys e várias Mandys que a gente vê fazendo várias coisas diferentes e seus mundos acabando de outras formas. Comenta aí, qual que seria a sua teoria? Qual que é o verdadeiro final de Billy Mandy? Existe um final para Billy Mandy? Talvez Billy Mandy possa voltar? Eu gostaria muito que voltasse. Então se você quer também, assim como eu, que Billy Mandy volte, usa a hashtag no comentário, hashtag BIM, que é Billy Mandy. Então, já entendeu, né? Eu gostaria muito que voltasse. Eu sei que não vai ser a mesma coisa, que vai ficar diferente, que vai ficar esquisito, talvez no filme, talvez no spin-off, não sei. Mas é um desenho tão precioso e tão legal. Igual o Incrível Mundo de Jack. É uma coisa assim que vai completamente contra os desenhos tradicionais. E ainda assim é maravilhoso. Do jeitinho que é. Sendo desse jeito caótico, bizarro, anômalo. Era fantástico. Eu vou ficando por aqui. Deixa o seu gostei se você gostou do vídeo de hoje.
E se você quiser se tornar membro para ver esse vídeo antecipadamente, assim como vários outros, tenho cerca de 30 vídeos antecipados para os meus membros, deixa aí os seus dinheirinhos, talvez aquele valorzinho básico, porque eu não coloco nenhum membro que seja caro, eles são exclusivamente para serem acessíveis. Então, se você quer ter acesso a esse vídeo antecipado, se você quer até figuras do Endinho, nossa figura principal do canal, deixa aí embaixo. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, um beijo, um queijo e até mais.